Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no nosso grupo de estudo da fé católica, Jesus o Bom Pastor. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês no dia de hoje. E hoje, segundo a sugestão de vocês, nós vamos explicar mais detalhadamente sobre o Salmo 10. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre a Bíblia. Como deve ser lida a Bíblia? O que a igreja nos orienta? Então, qual é o significado de Bíblia? Bíblia significa livros. E a expressão Sagrada Escritura é usada desde períodos muito antigos, através de antigos autores cristãos. Então, a Sagrada Escritura, a nossa Bíblia, é composta por 73 livros que são divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 46 livros e o Novo Testamento, 27 livros. Então, no Antigo Testamento, a gente observa a narrativa da história de Deus no meio do seu povo. Deus se revela ao seu povo. Então, nós observamos essa história do povo de Deus, que é relatada a partir de Deus se revelando para eles. O Antigo Testamento é o tempo da promessa de Deus. Então, em vários livros, nós observamos a promessa do Messias, dos Deus que iria se encarnar no meio do seu povo, trazendo a salvação e libertação. O Novo Testamento é feito a partir do nascimento de Jesus. Então, nós celebramos no Novo Testamento o acontecimento da promessa. Então, Deus se torna carne, se torna visível aos olhos humanos através do seu Filho Jesus, que é a representação que é o próprio Deus no meio de nós. Então, todos os livros da Sagrada Escritura são inspirados por Deus. Foram escritos por diversos autores diferentes, homens, ao longo de vários séculos, até chegar a nós no dia de hoje. E a primeira a gente observa que antes de se escrever a Bíblia foi feita a tradição oral, ou seja, as pessoas passavam as escrituras através da oralidade, falando, das pregações, muito depois dos fatos acontecidos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um tempo depois, que esses fatos, então, eram colocados no papel. E, posteriormente, foram juntando essas escrituras para se formar o cânon bíblico. O que é cânon? Cânon é o conjunto de escrituras que são inspiradas por Deus. É a nossa Bíblia hoje, da forma como é hoje. Então, a gente observa essa evolução ao longo do tempo. A partir do Concílio de Roma, em 382, acontece já o cânon, essa formação desses livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que fariam parte, então, da Sagrada Escritura. E qual foi o critério usado para separar esses livros? No Antigo Testamento foi a revelação, a inspiração através do Espírito Santo e a transmissão através da tradição apostólica desses livros, que eram transmitidos oralmente através da tradição apostólica. O critério para a escolha dos livros do Novo Testamento foi que deveriam ser escritos por apóstolos ou por pessoas que eram ligadas a esses apóstolos. Então, para que a gente tenha um maior aproveitamento, quando a gente fizer a leitura da palavra, da Sagrada Escritura, segundo os próprios documentos da igreja mesmo, nós precisamos estar atentos a alguns critérios, algumas condições. A primeira dela, período histórico. Então, nós precisamos saber que a Bíblia foi escrita em determinado período histórico. E o que acontecia naquele período? As pessoas passavam por situação de pobreza, por situação de guerra. O que relata ali? Então, nós precisamos entender quem eram os primeiros destinatários daquela passagem, o que acontecia na época. Segundo critério,
o gênero literário. Como que foi escrito essa passagem bíblica, esse livro? Né? Como que aconteceu? Foi um relato histórico, contando a história que acontecia naquele tempo? Foi um texto poético? Foi uma parábola, né, de ensinamento? Foi uma lamentação profética? Então, como é que a gente descobre isso? É necessário fazer uso de uma boa Bíblia, né, que na introdução já diz. Sempre antes de ler qualquer livro da Bíblia, é necessário ler a introdução, o que vem escrito, né, que explica um pouco quando foi escrito aquele livro, por quem foi escrito, qual foi o gênero literário usado. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Terceira, né, condição para se ler bem a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida em unidade. O que quer dizer isso? Em todo o conjunto da Bíblia. A gente não pode pegar um texto separado em si e querer que esse texto tenha um significado por ele mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Em algumas passagens do Antigo Testamento, as pessoas, né, era natural matar umas outras, ou às vezes um homem tinha várias mulheres, e a gente não adianta querer trazer isso para a nossa realidade, sendo que o contexto de toda a Bíblia, né, principalmente com nossas explicações de Jesus, no Novo Testamento fala que o casamento é algo sagrado, é feito somente entre um homem e uma mulher. O dom da vida é o maior dom que Deus nos dá, então a gente precisa preservar a Bíblia, não matar, né, que está ali inscrito dentro dos 10 mandamentos. Então a gente precisa ler a Sagrada Escritura nesse contexto de toda a obra da Bíblia, não tirar textos separados. E hoje em dia isso acontece muito. As pessoas acabam pegando trechos separados da Bíblia e falam absurdos e fazem absurdo porque estão tirando o contexto de toda a Sagrada Escritura. E a gente vai ler agora um pedaço, né, da Constituição Dogmática Dei Verbum, o documento da Igreja, que nos fala um pouco sobre a Sagrada Escritura e a tradição. O que é uma Constituição Apostólica? É um documento que é promulgado pelo nosso Papa e que tem um caráter e um valor de decreto, né, oficial, e pode ser dividida tanto em dogmática, quando trata de assuntos da fé, quanto apostólica, quando trata, né, da forma como se vai orientar os fiéis no caminho, na condução, para que façam aquilo que Deus orienta na Sagrada Escritura e também a Santa Igreja. Então, o Concílio Vaticano II foi o último concílio, né? Já aconteceram 21 concílios ao longo da história da Igreja. Então, nesse último concílio, na década de 60, o Concílio Vaticano II, ele trouxe para nós, então, 4 constituições apostólicas. E uma dessas constituições é a Constituição Dogmática Dei Verbum, que vai nos falar, então, da Sagrada Escritura e da tradição da Igreja. Então, lá no capítulo 3, isso é escrito: mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita, não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé. Cabe aos estudiosos de harmonia com estas regras trabalhar por entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, para que, mercê desse mesmo estudo preparatório, se facilite o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que goza do divino mandato e do mistério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Ou seja, né, a Constituição Dogmática nos diz que nós precisamos, a partir do mesmo Espírito Santo que motivou aquelas pessoas a escrever a Sagrada Escritura em nome de Deus, nós precisamos também, pela ação do Espírito Santo, compreender essa Escritura. Então é impossível ler a Sagrada Escritura sem estar também em oração, sem ter uma vida de oração para que a gente possa entender. A gente precisa se esforçar a conhecer mais e principalmente respeitar a tradição da Igreja. O que é tradição? É tudo aquilo que foi escrito, né, todos os documentos, as homilias dos primeiros padres, que a gente traz como tradição. A gente não pode simplesmente abandonar
todos os estudos que foram feitos ao longo desses 2000 anos para achar que eu sei como interpretar a Bíblia. Não, nós obedecemos à Santa Igreja, né, que durante todos esses 2000 anos de existência já teve muitos estudos, né? Quantos santos, quantos doutores da igreja já fizeram estudos sobre a Sagrada Escritura, sobre o seu significado. E mais uma vez eu falo dessa necessidade de ter uma Bíblia realmente, uma Bíblia melhor de estudos. Por exemplo, a minha Bíblia, a Bíblia Ave Maria de Estudos. Então o rodapé dele é bastante explicativo. Deixa eu só mostrar um pedacinho para vocês. Então toda essa parte aqui de baixo vem trazer explicações sobre os livros, né? Sobre qual o sentido primário que se quis dizer naquela passagem bíblica. Então, possamos investir realmente numa Bíblia que nos ajude a entender melhor a palavra de Deus. E falando agora um pouco sobre os Salmos. O que são os Salmos? Os Salmos são um conjunto de 50 livros poéticos, 150 livros poéticos, que pertencem ao Antigo Testamento. E eles representam a oração de Israel, do povo de Deus. E é dividido em 5 blocos, que ensinam o homem, conforme a revelação de Deus e os seus mandamentos, a viver segundo o coração de Deus. É um olhar, né, de ação de graças que se é dado a Deus através dos salmos. E o que significa salmos? Salmo significa a recitação que é acompanhado de um instrumento de corda, ou que seja, é um louvor. Então, os salmos foram escritos para ser cantados. Então, de preferência nas missas ao domingo, principalmente, o salmo precisa ser cantado, porque essa é uma tradição que existe, né? Já existia entre o povo judaico e continuou também através dos cristãos. Então, ele começa a ser usado na liturgia a partir só do final do 2º século. Mas desde lá, né, do povo de Deus, do judaísmo, antes de se concretizar o cristianismo através de Jesus, os salmos são amados, são usados e são muito valorizados pelo povo de Deus. O período em que os salmos foram escritos, os estudiosos não têm ainda esse período definido, não se pode definir. E quem foram os escritores dos salmos, né? Vários escritores. Aproximadamente mais de 70 foram escritos por Davi, né? Alguns outros foram escritos por Salomão, por os irmãos Coré e assim por diante. São vários autores dos salmos, escritos também em épocas diferentes, em situações diferentes. Então, assim, o consenso que se tem é que a redação final dos salmos foi feita entre o ano 200 a.C. e o ano 150 a.C. E os salmos, assim como os outros livros bíblicos, também têm vários gêneros literários, né? Tem um gênero de súplica, tanto individual quanto coletivo. O que é a súplica? Né? Diante de uma dificuldade, a pessoa suplica a ajuda de Deus. Individual, quando é um problema pessoal, uma perseguição, alguma coisa que eu tenho passado. E a súplica comunitária é quando, né, sobrevém sobre a comunidade doença, guerra, algum flagelo, que aquela comunidade então suplica a Deus pela sua intercessão. Outro gênero literário, os salmos de ação de graças. Os salmos de ação de graças são aqueles que louvam o agir de Deus em benefício do seu povo. Tem também o gênero do hino. O que é um hino? Um hino é um louvor, uma adoração a Deus. Tem também os salmos que são de ação de graça, que exaltam ao Senhor. Os salmos sapienciais, que dão instrução para a comunidade de forma como agir, para agir conforme o coração do Senhor. E todos os salmos têm mais ou menos um tema em comum, que é o cotidiano da vida do homem, né? Os seus sofrimentos, as perseguições, né? O desalento, às vezes que ele se sente abandonado por Deus. E todos os salmos também terminam mostrando essa confiança em Deus, que age em favor do seu povo. Todos eles, independente do gênero literário, vão terminar também em situação de agradecimento, de louvor a Deus. Então, através dos salmos, nós rezamos com a palavra de Deus. E o catecismo nos fala também um pouco a respeito dos salmos. Lá no parágrafo 2585, o catecismo nos diz: desde Davi até a vinda do Messias, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam um aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo
e pelos outros. Os salmos foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de 5 livros, obra-prima de oração do Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião das grandes festas em Jerusalém e a cada sábado nas sinagogas. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna oração no homem. No Saltério, as palavras do salmista exprimem cantando a Deus suas obras de salvação. As expressões multiformes de oração dos salmos tomam forma tanto na liturgia como no coração do homem, quer se trate de um hino, de uma oração de aflição, de ação de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de um canto de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelos salmistas. Eles são marcados por características constantes: simplicidade, espontaneidade de oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo que é bom em sua criação, a situação desconfortável do crente, que em seu amor preferencial ao Senhor está exposto a uma multidão de inimigos e tentações, e na expectativa do que fará o Deus fiel, a certeza de que seu amor lhe entrega a sua vontade. Então, os salmos são tesouros para nós, né? Uma forma de oração que mostram que ao longo dos tempos, ao longo dos anos, de todos esses anos que passaram, o homem também sofreu, né? Os salmos a gente vê muitas situações semelhantes ao que nós vivemos hoje em dia, de tristeza, de abandono, sentimento de abandono, perseguição. Então mostra que o povo de Deus, né, sofre por estar nesse mundo, né, que tem o pecado, sofre, mas também que deve confiar na providência divina, Deus que age em favor do seu povo. Para que a gente possa, né, falar mais especificamente do Salmo 10 hoje, é preciso a primeira coisa, né? Quem escreveu o Salmo 10? Em que situação foi escrita? Então a gente observa que o Salmo 10 foi escrito por Davi, numa situação que ele passava por dificuldades e perseguições. Então desde o início a gente vai observando, primeiro eu vou ler todo o Salmo, e depois nós vamos passar parte por parte para falar de forma pormenorizada desse Salmo. O título do Salmo é Confiança na Justiça Divina. Ao mestre de canto de Davi, é junto do Senhor que procuro refúgio. Por que dizer-me? Foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda para ferir de noite os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, quem pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos do homem. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a justiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente observa desde o início que o gênero literário desse salmo é um salmo de súplica individual, né? Aquele que escreveu, Davi, né, no início já fala que foi Davi, estava passando por um momento de perseguição, né? Estava passando por um momento de dificuldade. Então começa, né, o mestre de canto de Davi. Ou seja, Davi escreve direcionado ao mestre de canto, ou seja, com certeza esse salmo era utilizado nas festas de Israel, do povo de Deus reunido, era um salmo que era cantado. Continuando, é junto do Senhor que procura o refúgio. Quem fala isso? É o próprio Davi. Ele próprio responde, né, e depois vai falar por que ele está falando isso em seguida. Por que dizer-me? Foge velozmente para a montanha como um pássaro. Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir de noite os que têm o coração reto.
Então isso aqui, ele responde, né? É em Deus que eu busco meus refúgios, por quê? Porque alguns dos seus amigos, conselheiros, diante de toda a perseguição que ele estava passando, aconselha ele, foge, né, velozmente para a montanha. Por quê? Porque os seus inimigos já estão vindo contra você. Por que estão com as flechas retesadas? Estão a postos, né, com as armas prontas para atacar. Seguindo, no versículo 3. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Então, esses conselheiros tentam justificar essa fuga, né? Até os fundamentos foram abalados. Quais são os fundamentos? São tudo aquilo que é segurança para ele, né? Tudo aquilo que é segurança, às vezes a família, né? O dinheiro, a paz, tudo aquilo não existe mais, foi destruído, né? Pela perseguição, pela destruição. Então, mais um motivo para ele fugir. Então, a gente observa que esses conselheiros de Davi, eles tinham uma visão humana, né, com um olhar humano diante da dificuldade, da destruição, da perseguição. O certo seria fugir, então abandonar tudo aquilo. E Davi não, já tem uma outra visão. Diante da dificuldade, ele procura se refugiar em Deus. Ele tem essa consciência dessa fé e conhece o Deus a que ele serve, que é um Deus que cuida dos seus filhos. Versículo 4. Entretanto, o Senhor habita em seu templo. O Senhor tem seu trono no céu, sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos do homem. E aqui Davi entra mais uma vez, né? Apesar de tudo isso estar acontecendo, ele tem consciência que Deus que está no céu, que é onisciente, que conhece todas as coisas, ele está olhando para os seus filhos e sabe o que cada um faz. Então, a gente vê esse olhar espiritual dele, que sabe que mesmo que aqui nessa terra não ocorra a justiça vem de Deus, porque Deus está atento. Da mesma forma que Deus é amor, ama todos os seus filhos, tanto os bons quanto os maus, Deus também é justo, né? E nós seremos julgados conforme as atitudes que nós tivemos, conforme as ações que nós fizemos. Versículo 5. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Então aqui a gente observa, né, o que eu falei anteriormente. Deus ama a todos, mas ele observa e sabe muito bem o que o ímpio, o que o homem mau, né, aquele que não tem piedade, o que ele tem feito. Deus sabe, né, com cada um de nós fazendo nossas atitudes que são boas e são maus, está observando tudo isso e vai tomar uma atitude na hora certa. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Então aqui a gente vê muito essa questão da justiça divina no juízo final. Às vezes nós vamos passar por essa terra, né, sem observar a justiça dos homens, que muitas vezes não é feita. Mas Davi confia nessa justiça divina. E da mesma forma que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que sofreu uma chuva de fogo e enxofre, né, foi destruída por causa da iniquidade, do seu pecado, aqui vai acontecer também com o mal, com o injusto, com aqueles que perseguem, né, que não têm misericórdia dos filhos de Deus. Eles também sofrerão o juízo eterno, o castigo eterno. E aqui quando fala um vento abrasador de procela, o que é procela? É uma tempestade muito grande, né? Uma destruição muito grande. Então este é o final daqueles que optaram por não seguir a vontade de Deus, né? Vão cair nas mãos do Senhor, né? Vão sofrer o juízo particular primeiro, depois o juízo final, onde Deus realmente vai lançá-los ao fogo do inferno. Aí sim haverá a justiça do Senhor. No versículo 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. Então aqui a gente pode observar que aqueles que fazem a vontade de Deus, têm uma atitude reta, né, observam os mandamentos, a vontade do Senhor, poderão contemplá-lo face a face. Então aqui a gente pode observar o quê? A justiça divina, né, que às vezes aos nossos olhos humanos pode até ser que tarde, né, que não aconteça enquanto caminhamos nessa terra. Mas a justiça divina é infalível. Por quê? Porque Deus nos sonda, né? Deus nos conhece, Deus perscruta o mais íntimo do nosso coração,
e sabe, né, o que existe em cada coração, as nossas atitudes. E não é Deus que vai escolher se nós vamos para o céu ou para o inferno. São as nossas atitudes que vão determinar o que a gente merece. Então, que a gente busque ser pessoas retas de coração, né? Porque a gente sabe muito bem qual é o destino dos ímpios, qual é o destino daqueles que não obedecem ao Senhor. E a palavra de Deus não tem sentido se não gerar em nós uma oração, se não gerar em nós uma reflexão. Então, todas as vezes que a gente lê a Sagrada Escritura, a gente precisa atualizar, trazer para a nossa realidade, né? A realidade de Davi naquele momento era porque estava passando por um período de perseguição, né? De muitas coisas sendo abaladas na sua vida, um período de destruição daquilo que ele gostava, que ele amava. Então, trazendo para a nossa realidade. Quantas vezes nós também somos perseguidos? Né? Quantas vezes a gente é perseguido dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, na sociedade, ou às vezes dentro da própria igreja, né? Nós somos perseguidos por tantos motivos. E a gente precisa, assim como Davi, permanecer firmes na nossa fé, acreditar que o Senhor é conosco, não buscar somente a justiça desse mundo, mas não, ter um olhar de fé, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas. Não nos preocupemos demais em justificar perante os homens o que tem acontecido nas nossas vidas, né? Muitas vezes é no silêncio que Deus mais age, que Ele vem por nós, vem ao nosso encontro. Então tenhamos essa certeza de que Deus nos fortalece, né? Que Deus não se alegra com os ímpios, com os malvados. Por quê? Porque praticam a injustiça. Que nós façamos diferente, que nós possamos a cada dia das nossas vidas buscar ser justo em todas as situações, com o nosso próximo, né? Com o nosso trabalho, onde quer que nós vivamos, que a gente sempre tenha atitudes justas, que a gente possa viver a justiça nas nossas vidas e tenha essa certeza da salvação, tendo a certeza de que caminhando segundo a vontade de Deus, mesmo diante das dificuldades, né? Que nós cristãos temos muitas dificuldades na nossa vida, nós alcançaremos a graça eterna da salvação, de ver ao Senhor face a face. Às vezes a gente investe tanto nessa vida aqui, que é passageira, né, nessa vida humana, que nós busquemos investir mais na vida celeste, né, fazer melhores ações, nos tornar pessoas melhores, para que um dia a gente possa ter a graça, a salvação, né, eterna, de estar na presença de Deus eternamente, sem dor, sem sofrimento, e tantas coisas que são comuns à nossa natureza humana pecaminosa. Então, que nós possamos exercitar, através desse salmo lido hoje, essa confiança na justiça divina. Nós confiamos no amor de Deus, que é para todos, mas também na justiça divina, que observa cada um de nós segundo as nossas atitudes. E eu gostaria de dizer que as leituras que nós fizemos hoje, tanto da Dei Verbo, como do Catecismo, da Sagrada Escritura, eu vou deixar lá ao final do vídeo, nos comentários, para que a gente possa, né, como tarefa de casa, a gente possa mais crescer na fé. A Dei Verbo é um documento da igreja muito acessível, né, pequeno em vista dos outros, de palavras muito fáceis de entendimento. Então, assim, a gente tem a possibilidade pela internet, não precisa nem comprar o livro, pela internet a gente tem acesso, né? Uma ótima compra que você possa fazer nesse momento, uma Bíblia de estudos e o Catecismo também, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O Catecismo tem ali o resumo de toda a fé, do que aquilo que a igreja promulga e acredita. Então é muito importante a gente ter o Catecismo, mas que a gente busque mais conhecer. Né? Não adianta nada a gente estar numa reunião de um grupo de estudo se a gente em casa não tem vida de oração. Então é necessário, né? A gente só tem esse encontro uma vez por semana, que a gente possa exercitar em casa, na leitura da Sagrada Escritura, na meditação, na oração, e principalmente que a palavra de Deus se torne na nossa vida algo concreto, que seja transmitida através das nossas atitudes. Amém? Eu te desejo uma ótima semana, fiquem todos com Deus e que nós sejamos hoje e sempre abençoados em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.